Eu pedi em cima. Falando ou falando? Número legal, sobre proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos para a 12ª Uma questão de ordem aí, senhor presidente. extraordinária, primeira sessão legislativa, 16ª legislatura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, quando vota um projeto, o vereador não tem direito de justificar o voto? Com certeza, vereador. E por que anteriormente, na sessão anterior, eu não tive o direito de justificar o voto? O senhor não pediu, eu não ouvi. Se o senhor pede, eu dei para todos. O senhor não pediu, eu não ouvi. Claro, claro que eu pedi. Tem que falar alto e claro, vereador, para a gente escutar, porque são 33 vereadores, é difícil de... Tá bom, senhor presidente. Complementando minha questão de ordem aí, é que eu queria justificar o voto no projeto, não na emenda, né? Porque o projeto, em tese, ele é viável, é um projeto viável. O problema é o teto dele, aí está a questão da emenda. Beneficia a população carente? Claro que beneficia a população, infelizmente. Infelizmente, a única que quer atingir é lá em cima, é o rico, entendeu? Rico que deve, deixe de pagar imposto na cidade e depois se beneficiar com anistia de juro e correção, eu tenho que bater nisso aí, eu não posso ser a favor disso aí, nunca. E meu partido nunca foi, entendeu? Infelizmente, a bancada está sendo agora. E não vai atingir aquelas áreas sociais, como falou aqui anteriormente o vereador Auriel. E se atingisse, ele não votar, ele não ia se abster na votação, ele se absteve na votação. Deveria votar ou contra ou a favor, não, ele se absteve. Então, eu acho que a gente tem que ter no mínimo de coerência, eu fiz minha parte aqui de coerência, né? Não deixar que rico seja beneficiado com isenção de juro ou de correção, mas é isenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, a minha questão de ordem, a preocupação que esse vereador tem, eu acredito que eu deva ter votado erroneamente ou vocês me iludiram. Eu escutei o vereador Rômulo falar que foi isento de correção. Eu vi no projeto multas e juros, não correção. Multas e juros. Ah, que susto, senhor presidente. É que eu vejo o vereador Rômulo, entendeu, tão austero em relação, entendeu, a falar das pessoas que foram bem-sucedidas, que não deve ter, também em momentos difíceis, por não ter cumprido com as suas obrigações em tempo hábil, e também estar dentro do processo, podendo arcar também com as dívidas em parcelas, né? Mas eu vi o ímpeto do nobre vereador falar que foi anistiado de correção. Correção me preocupa, porque correção não deve ter, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador professor Auriel. Então, eu só pergunto como que foi o meu voto? Seu voto na questão da emenda. Projeto, qual emenda? E na emenda, no projeto e na emenda. Qual emenda, vereador? Teve duas emendas. A emenda do professor Rômulo. A emenda do professor Rômulo. O senhor votou... Votou não. E a outra emenda? A outra emenda, que era da comissão, o senhor votou sim. E o projeto? Projeto, acho que sim, né? Que o senhor é governo. Então, o professor Rômulo tem que prestar um pouco mais de atenção. Às vezes você aperta o botão ali, mas não finalizou. Você pode corrigir o seu voto, depois de algum descuido que você teve. Eu acho que o professor Rômulo tem que prestar um pouco mais de atenção na votação. E ele acaba expondo, não somente a bancada do PT, mas os vereadores que estão aqui nessa casa. Que eu acho que cada qual tem tem que votar de acordo com a sua consciência, aquilo que acha que está correto se votar. Então não dá para a gente tomar um posicionamento de acordo ao pensamento nosso, né, julgando as pessoas. Eu acho que julgar as pessoas, o que ela vota ou deixa de votar, é um problema da bancada, que inclusive dele também,
E a questão dos vereadores, acho que expor os vereadores dessa maneira não é a maneira correta de colocar o seu pensamento tem que ser respeitado, mas o pensamento da maioria dos vereadores tem que ser respeitado dessa casa também, eu entendo assim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo 151. Pelo artigo 151, com a palavra. Senhor presidente, eu vou ser rápido, mas eu só queria deixar registrado, mais uma vez, que eu continuo receoso com o ICMS do projeto 5.183/2013, porque dá em garantia o ICMS e nós não termos esses valores disponíveis para dar garantia, é mentira, né? Então, tenho certeza que a Comissão de Finanças dessa casa pediu, né? O vereador Geraldo Celestino, que é do meu partido, inteligente, sábio, né, da Finanças, ele pediu o relatório, né, da Secretaria de Finanças, quanto que nós já temos empenhado, né, de ICMS para poder dar de garantia para a Caixa Econômica Federal, né? A minha dúvida é só essa. E queria dizer também que o vereador Auriel é um vereador inteligente, senhor presidente, né? Uma pessoa realmente também independente, apesar de ser do PT. Queria aqui parabenizar ele mais uma vez, no final do ano, foi o único vereador do PT que votou contra o IPTU progressivo. Único vereador do PT que votou contra o IPTU progressivo. Também, depois ele perdeu 35 cargos, mas valeu a pena. Agora ele vai ser deputado, que ele pode falar isso aí nas próximas eleições do ano que vem, né? Mas eu queria dizer, senhor presidente, que essa Câmara Municipal é uma Câmara diferente, né? E que as pessoas pensam que é fácil estar desse lado. A responsabilidade é muito grande. É muito grande. Nós, na legislatura passada, votamos em um projeto e a responsabilidade veio logo em seguida, da promotoria. Então, senhor presidente, é só para alertar os vereadores que estão votando nos projetos dessa casa hoje, senhor presidente. Eu vou votar daqui a pouco, senhor presidente, que eu sou cumpridor do nosso regimento interno, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Pelo artigo 151. Com a palavra, pelo artigo 151. Dizer que nós, senhor presidente, nobres pares e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, que nós presenciamos aqui o maior exemplo de um espaço democrático. O vereador Rômulo faz parte da bancada do Partido dos Trabalhadores e uma bancada, a maior bancada dessa casa, com 9 vereadores, e ele falou da emenda e a grande maioria entendeu que o seu pensamento em relação ao projeto estava equivocado. O projeto, ele não tem um cunho de beneficiar os ricos. É um projeto elaborado ao passo de muito estudo, muita preocupação de um governo sério, de um governo que se preocupa com todos. É óbvio que não precisa dizer aqui, nem fazer a defesa, que o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem na sua essência a defesa, principalmente dos mais vulneráveis. Mas nós temos que trabalhar e legislar para todos, porque é assim que a Constituição preconiza. Mas o vereador Rômulo conseguiu algo maravilhoso. Ele conseguiu com que toda ou quase toda a oposição, o PSDB, o PV, o elogiasse, votasse com ele. Isso é uma coisa inédita. Então quero parabenizar a oposição, ao vereador Rômulo, mas quero parabenizar principalmente a bancada que votou pelo melhor para essa cidade, que foi aprovando o projeto da forma que o Executivo mandou. Um abraço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela liderança do PSDB, senhor presidente. Com a palavra, pela liderança do PSDB. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que é uma sessão extraordinária, mas quando nós estamos aqui para poder trabalhar, então eu queria lembrar, porque na última quinta-feira eu fui o único a falar e a sessão foi encerrada. Nós estamos com um grande problema, senhor presidente, falando em gleba, falando em casas, falando em moradia, falando em IPTU, na região de Nazaré. Ali na estrada de Nazaré, senhor presidente, lá tem um empreendimento que chama Sítio Fortaleza.
onde foi vendido 794 lotes. E a Prefeitura Municipal de Guarulhos, senhor presidente, aprovou o empreendimento. Aprovado o empreendimento, foi vendido o empreendimento, 794 lotes. Muito me estranha que eles acabaram vendendo, parece que toda a sua totalidade, e não deixaram a parte institucional. Mas isso teria uma contrapartida. Me parece que teria a aprovação do Nazaré 2. E o Nazaré 2, onde seria a compensação dessa área, onde 15% foi reservado, ou a prefeitura vai colocar lá um piscinão, e aí os moradores, os compradores, aliás, não os moradores, os compradores, foram prejudicados. Inclusive, quando eu falei quinta-feira, um funcionário dessa casa comprou lá também, senhor presidente, um lote, e quer saber onde ele vai construir a sua casa. Só que a prefeitura, até o momento, não está querendo liberar, pelo que o empreendedor e alguns moradores disseram, que o departamento jurídico Severino, chama o Severino, senhor presidente, o Severino, ele está fazendo uma chave. Só libera o Nazaré 2 se o empreendedor liberar os 9.500.000 reais que ele depositou em juízo do IPTU, o tal do IPTU que nós estamos conversando aqui agora. Uma questão técnica não tem que ver com uma questão financeira, vereador Gilvan. Primeiro, é o seguinte, se ficar aprovado que o IPTU progressivo é irregular, no ano são 9 milhões que eles devem, são 6 milhões, eles vão receber os 6 milhões, porque os 9 milhões e meio corrigidos já estão lá depositados em juízo. Agora, o que não pode é ficar 794 compradores, né, que compraram por quê? Porque foi colocada uma placa lá e disseram que tinha o alvará da prefeitura, foi vendido esses lotes e agora simplesmente eles não atendem o empreendedor, não atende os moradores. Pedi para a nossa presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Verinha Souza, e o vereador Gileno, que faz parte da comissão junto com esse vereador, para que oficiasse, né, ficou decidido em nossa comissão, quinta-feira, né, convocasse o doutor Severino do Departamento Jurídico, que é o que está sendo citado, o senhor Orlando Fantasini, que é o secretário de Habitação, né, que é o envolvido, e mais o Benedito Aparecido, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, para a gente saber o que está acontecendo nesse empreendimento. Não podemos deixar 794 compradores guarulhenses, né, a ver navios. A nossa responsabilidade é grande. E a comissão que eu faço parte, ela faz esse trabalho, que é saber quem liberou o alvará, por que liberou o alvará, condicionado ao quê e por que não está fazendo o Nazaré 2. Né? Visto, senhor presidente, que tem que ser compensado a parte do piscinão. E liberar para os moradores, então, fazer aí todos os seus lotes, ser demarcados, ser feita a terraplanagem, ser liberado. Nessa cidade de Guarulhos, com mais de 150 mil famílias que estão esperando moradia, não podemos deixá-los dessa maneira. Né? Se caso for, teremos que levar para o Ministério Público para assinar um TAC ou fazer um TAC, um termo de compensação, um ajuste, para que seja resolvido esse problema. Esse problema não pode se arrastar mais. Nazaré 1, Nazaré 2 não pode ficar esperando que um secretário, né, simplesmente não faça nada, não tome uma decisão. Se ele não toma decisão, essa casa tem que ir lá, senhor presidente, tem que chamá-lo e tem que resolver o problema junto com a municipalidade. Essa é a nossa responsabilidade e nós temos que ir até o fim. Nós temos que saber o que está acontecendo. E, senhor presidente, o meu tempo está se encerrando, mas eu vou voltar aqui para poder falar de outro empreendimento que o secretário Orlando Fantasini conseguiu liberar rapidamente. Agora, por que ele libera um empreendimento rápido, vereador Gilvan? Né? Assinado, inclusive, com a Caixa Econômica, ou às vezes até a carroça na frente do boi, o boi na frente da carroça, sabe? Que tem um algoritmo, tem que ter uma sequência lógica nos documentos. E outros emperram na prefeitura. Obrigado, senhor presidente, só vai deixar registrado e eu quero abrir uma comissão especial de estudos. Assim para encerrar, assim que eu tiver os documentos, senhor presidente, aí eu acho que vou abrir uma CEI. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores. A palavra, vereador Auriel, pela liderança do PT.
Eu fiquei assim um pouco abismado com a fala do nobre vereador. Pensei que ele conhecesse, porque é o vereador, já é o vereador mais antigo aqui, eu pensei que ele conhecesse um pouco mais sobre a questão de legalização de loteamento. Eu fiquei muito pasmo, viu, Romildo? Eu acho que tem situações que quem libera também, principalmente a demora das liberações, está aqui o doutor Sandes, que sabe que quem libera também a questão da aprovação dos loteamentos é o GRAPOAB, que é um órgão do governo do estado. A prefeitura tem a lei orgânica do município, que também estabelece que toda a parte de desdobro do terreno, para quem não sabe, o desdobro do terreno, água, luz, IPTU, asfaltamento, iluminação, toda a parte tem que estar regularizada para se receber o habite, para se receber a licença lá né, e tem que o governo do estado também autorizar. Então também não dá, né, para o empreendedor estar lá devendo, lá depois a dívida, como muitos já fizeram, muita gente paga, viu, Novinho Brasil? Faz os prédios aí, faz os empreendimentos, faz o sobrado e tal, depois fica para o coitado do morador pagar. Quem faz empreendimento tem que pagar, o IPTU tem que estar pago, porque quando o cara for morar lá, ele vai assumir dali para frente. Senão a dívida volta para o morador. Né? As pessoas que conhecem um pouco mais sobre essa questão, Romildo, eu acho que você deveria conhecer um pouco mais, porque dezenas e centenas de casos ficam enrolados na justiça. E depois o doutor Severino está na razão. Não dá para chegar lá e liberar. Depois o BO fica em cima dele e fica para o coitado do proprietário, quem comprou aquele loteamento. Então nós temos que tomar um cuidado. Atacar o governo do Estado é fácil. Quantos prédios, né? Vamos mudar um pouco o assunto aqui. Quantos empreendimentos, quantas habitações o governo do estado fez lá na região do Cabo Sul, fez na região do Taboão, ou fez na cidade de Guarulhos? Muito pouco. Nos 20 anos que tem como governador do estado aí o PSDB. Então vamos começar a avaliar, analisar as coisas, né? Pedir coisas e falar a verdade, porque é muito pouco que foi feito aqui. Quando nós assumimos a Secretaria da Habitação, assumimos a Prefeitura aqui em 2001, nós não tínhamos nem sequer uma Secretaria de Habitação, era um Departamento de Habitação do município de Guarulhos, para quem não sabe. Não tinha uma Secretaria, tá aí, não tinha uma Secretaria de Transportes, era um Departamento de Transportes, o qual uma cidade como essa, né, uma cidade, segunda maior cidade do estado de São Paulo, com vários problemas habitacionais, talvez proporcionalmente muito maior do que os problemas habitacionais do município de São Paulo em Guarulhos, porque Guarulhos, por ser próximo de São Paulo, tem vários problemas habitacionais, e nós não conseguimos dar conta, porque nós também não recebemos auxílio do governo do estado para nos ajudar. Os grandes empreendimentos, as grandes obras conseguidas para a cidade de Guarulhos, com parceria do município, que o município não tem recurso e nem terreno sequer para construir os imóveis, foi em parceria com o governo federal. E aí é muito fácil. Você vai lá no sítio São Francisco, tem poucos empreendimentos lá sendo realizados, e tem 20 anos que está sendo regularizado aquilo pelo governo do estado. Isso não resolveu nem um terço. Está aqui o próprio vereador Rômulo, que é daquela região, né, que sabe o que eu estou falando aqui, é a verdade. O pastor Aristaldo, o Novinho Brasil, que conhece lá como que é a situação. Então, fácil falar. A questão de piscinão, né, foi feito piscinão no estado inteiro, mas na cidade de Guarulhos me apresenta um piscinão que foi construído aqui pelo governo do estado, nenhum. Inclusive tem um campo lá do Alvorada, que desde 2001, para concluir, não, presidente, pelo artigo 151, para concluir. Com a palavra, pelo artigo 151, vereador Oriol. Então, lá no Parque Alvorada, onde tem o campo, ali que a gente fala que é o campo do Alvorada, vocês conhecem. Aquilo ali, ó, desde 2000, 2001, desde 1900 e nada,
dá para se construir um piscinão lá. Tem a área, a prefeitura do área, o governo do estado, nem sequer o projeto tem lá. Então é muito fácil a gente chegar e jogar críticas na prefeitura. Não podia falar da educação, não podia falar da segurança, várias situações que não se resolve, tá certo? Que não tem saída, não tem, sabe, não funciona. O que do governo do estado funciona no nosso município? Me apresenta uma coisa que funcione bem, que tem assim, tá redondinho, que tá de acordo às diretrizes, de acordo às normas, que funciona 100%. Não dá para se comparar uma escola do estado com a escola da prefeitura. O policiamento aqui é precário. O índice de criminalidade a cada dia cresce. O pessoal não vai nem na delegacia prestar uma queixa de um boletim de ocorrência, porque você fica o dia inteiro lá e não resolve. Não resolve. Ou é assim, quando você vai na delegacia, você fica lá um dia para o outro para você fazer um boletim de ocorrência quando tem que fazer de alguma coisa que foi roubado seu, ou algum outro tipo de acidente. Porque nem computador tem. Os prédios toda a parte da segurança aí, e dentre outros, do bombeiro, tudo, é a prefeitura que banca, gasolina, carro, é tudo a prefeitura que banca. Então, Romildo, debate e coloca alguma coisa que foi feito de efetivo do governo do estado aqui na nossa cidade. Pela ordem do presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela liderança pela liderança da oposição, ou pela oposição, como líder da oposição, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, queria dizer para o vereador Auriel que ele precisa estudar mais um pouquinho, né? E assim que eu tiver o processo em mãos, vereador Auriel, da Escopel, aí eu vou mostrar para o senhor um alvará registrado em cartório, tá? Assinado por um funcionário da prefeitura, né? E aí nós vamos ter que abrir uma CEI mesmo de investigação, né? E saber por que esse secretário, vamos dizer assim, então, deu esse alvará sem a aprovação da Grapoab, sem a aprovação de outros órgãos. Não vou passar para o senhor, não, vou passar para a casa inteira, né? Porque o senhor falou que era sabido, né? Então, você devia ter sabido essa informação, né? Então, é fácil. Eu acho que esse vereador aqui não é irresponsável nem incompetente. Eu já tenho vários processos na administração pública, contra a administração pública, mas o que eu falo é com certeza. E se os vereadores têm dúvida, eu assino aqui, eu faço uma CEI e peço para os vereadores assinar. Se os vereadores assinar, é sinal que os vereadores não têm dúvida nenhuma, principalmente o vereador Auriel. É o primeiro que eu peço que assine essa CEI, porque se ele está dentro da sua razão, na CEI vai mostrar. E eu peço para que dê a presidência para esse vereador, para poder conduzir os trabalhos da CEI de investigação, que eu tenho certeza que eu vou mostrar para Vossa Excelência, né, o que está errado dentro da Escopel, né? Inclusive, vereador, eu tive uma ligação de moradores dizendo que o proprietário Círio Escopel, presidente, eu queria até pedir a gentileza do presidente Eduardo Soutor, presidente, queria até pedir uma gentileza, que quinta-feira eu quero pedir aqui que o proprietário do empreendimento, ele ficou sabendo o que está acontecendo, dos vereadores que estão querendo investigar, né, querendo saber desse assunto. Dr. Círio Escopel quer vir aqui pessoalmente para poder falar na tribuna dessa casa sobre o que está acontecendo sobre esse empreendimento. Aí nós vamos tirar a dúvida do vereador Auriel e de outros vereadores também. E outra coisa, senhor presidente, tenho falado de um outro processo, vereador Auriel, e eu tenho depois para mostrar para o senhor, de 1.480 unidades, e o senhor vai ver só como funciona o Grapoab, como funciona a Secretaria de Habitação, como funciona a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como funciona a Secretaria de Meio Ambiente, né? Como funciona a Secretaria de Trânsito para liberar o RITS, que é a entrada e saída de veículos, como funciona, né, a compensação, né, do entorno, do impacto de moradia, né? Aí o senhor vai ver que esse vereador conhece um pouquinho do que está falando, né?
né? Aí eu vou mostrar para o senhor também a medida mitigadora, vereador Auriel, né? Aí o senhor, falando tudo isso, o senhor acha que vai perceber que esse vereador não é incompetente, sabe do que fala. Agora, eu queria saber, vereador Gileno, né, vereadora Verinha, nós somos da Comissão de Desenvolvimento Urbano dessa casa, como que foi aprovado tão rápido, né, uma situação dessa? Então, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar, que esse vereador vai tratar nas próximas semanas, e vou mostrar nessa casa sobre habitação. Agora, a OAS lá da favela do Bela Vista, falaram lá a prefeitura que 90 dias, pode continuar o trabalho aí, que até 90 dias a gente vai pagar vocês. Quando deu 91 dias, a prefeitura não pagou de novo a OAS e está lá a obra parada, né? Os moradores do Primavera tinham sido votados para ser feito lá prédios para ele, ali na Ponte Grande, né? Foi derrubado nessa casa aqui, né? Hoje os moradores vão lá para o Pimentas e lá está fechado, que está esperando a ministra aí. O problema de habitação nessa cidade está horrível e o secretário de habitação, eu não sei para que ele veio, porque na realidade uma cidade tão grande, com tantas comunidades, com tantas áreas para se urbanizar, e a gente vê só, né, só os amigos do rei, só os amigos do rei. Então, senhor presidente, queria falar para o vereador Auriel, que inclusive, senhor presidente, queria deixar registrado nessa casa, que eu estou muito preocupado com o ISS, que nós vamos voltar nessa casa também, senhor presidente, o tempo que nos resta, né? Porque o ISS, né, se pagasse os micreiros o contrato 100%, não precisaria ter isenção. Se isso aqui, para mim, no meu pensamento, por enquanto, né, esse valor que ninguém me mostrou ainda da onde vai vir, para poder relocá-lo dentro das finanças da cidade, não me convenceu até agora. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Givan Passos. Pelo artigo 151. Com a palavra, pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, participei outro dia de um programa e eu fui questionado quem ganha com o debate PSDB e PT na casa. E eu disse, vereador Samuel, ninguém. Porque tanto um tem virtude, quanto o outro tem virtude. Tanto um tem defeito, como o outro também tem defeito. E às vezes, a gente leva aqui o debate, com todo respeito ao vereador Auriel, líder do PT, eu acho que a gente vinha aqui com todo o direito que ele tem, como vereador experiente desta casa, líder, vereador que eu vejo que agrega com facilidade toda a bancada do PT, que agrega até a base de governo, e com todo o respeito a ele, vereador bom de voto, vereador Rômulo, mas ele chegar a esse ponto de porque o governo do Estado é o único culpado, eu gostaria de dizer a ele que eu já fui em 2 secretarias do Estado e gostaria que Vossa Excelência me acompanhasse na cultura e no esporte, e que foi cobrado que infelizmente a prefeitura não, a secretaria não mandou nenhum projeto para lá. Inclusive, a última secretária que fez uma visita lá foi a Adriana, quando era secretária da Cultura. E nós temos que avançar. Aqui eu não tenho que estar preocupado se o prefeito que foi eleito pela maioria não é do meu partido, é de um outro partido, mas a maioria da população disse que é ele que tinha que continuar. Eu tenho que ir lá lutar para trazer projetos bons para a nossa cidade. Então eu acho que esse debate, porque o PT faz, o PSDB não faz, ou o PSDB faz e o PT não faz, isso não leva a lugar nenhum. Vamos sim nos preocupar em prol da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Item 1º já foi apreciado na sessão anterior. Item 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei 5205/2013, institui o parcelamento, redução de juros e multas moratórios provenientes de acréscimos legais incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes para com a administração direta e indireta da municipalidade.
autoriza o protesto extrajudicial da dívida ativa do município e dá outras providências. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para voto eletrônico. Não, o item 1 já foi apreciado. É item 2. Item 2. Se tornou item primeiro. Entendeu? Ele não foi para a pauta. Ele está na pauta. Vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Muito bem, você acompanhou há pouco, então, 3 sessões extraordinárias, a 10ª, a 11ª e a 12ª, transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara. Em pauta, 2 projetos do Executivo, um oferecendo aí, aliás, autorizando o Poder Executivo a contratar um financiamento com a Caixa Econômica Federal da ordem do valor de R$108 milhões e 200 mil para obras asfálticas de pavimentação, alargamento de vias, enfim, fazendo parte do PAC da Mobilidade Urbana aqui na cidade de Guarulhos. O outro projeto foi bem mais debatido, bem mais discutido pelos parlamentares aqui no plenário da Câmara dos Vereadores, um projeto que aí diz respeito à instituição do parcelamento de dívidas, podendo permitir que os munícipes e também outros, como empresas, pudessem parcelar dívidas que tenham com a administração direta ou indireta, ou seja, impostos como IPTU, ISS, ITBI e outros. Para explicar um pouquinho melhor esses projetos, vou chamar aqui o vereador Romildo Santos do PSDB. Na entrada, na transmissão ao vivo, logo no começo ouvimos o vereador professor Samuel Vasconcelos do PT, líder do governo aqui. Agora ao meu lado o vereador do PSDB, Romildo Santos, que hoje gastou o vernáculo, não é, vereador? Boa tarde, obrigado por falar com a TV Câmara. Boa tarde, Guarulhos, boa tarde a todos. Vereador, vamos falar um pouquinho então dos projetos, o segundo muito mais polêmico do que o primeiro até passou com mais tranquilidade. Primeiro então, começando pelo começo, como diria o outro, né? Primeiro projeto, contratação do financiamento da Caixa Econômica, valor de 108 milhões e 200 mil. O senhor acabou também votando aí pela aprovação, né? Nós votamos pela aprovação, inclusive que eu sou da região do Taboão. Para quem não conhece, né, muitas pessoas não conhecem Guarulhos inteiro. A região do Primavera, nós temos muitas ruas sem asfalto hoje, né? Primavera, Vila União, Santa Edviges, né? Praticamente 80% desses 3 bairros que eu citei não tem pavimentação. A verba da mobilidade, que essa verba a primeira etapa, é para poder fazer a pavimentação asfáltica nessas ruas. Por exemplo, nós temos lá a Rua dos Estagiários, que está na programação, que é a linha de ônibus, que ia ser feita pelo PCM, foi como eu expliquei, né? Mas como tem 2 muros de arrimo, não deu PCM, é uma via grande, tem grande demanda de gasto, então vai ser feita pela verba da mobilidade. A Rua Doutora, que é o trecho ali da Rua Granito, até no Vila União, até a Rua Asteroide, também é linha de ônibus, vai ser feita pela verba da mobilidade. Nós temos ali a Rua Caranguejo, no Santa Edviges, verba da mobilidade. Nós temos ali a Rua Bom Jesus, verba da mobilidade, né? Então nós temos outras vias aí por Guarulhos que tem que ser asfaltado. Por essa razão, este vereador aqui votou, sou da Comissão de Transportes, né, votei favorável, vou acompanhar todo o desenrolar das obras, mas eu tenho certeza que o prefeito, e vou fiscalizar para isso, ele vai contemplar proporcionalmente a Guarulhos inteiro. Não pode jogar toda a verba em uma região e esquecer da outra com aquela conversa, vamos fazer aqui primeiro para depois fazer lá. Não. Tem que ser feito 2 ruas no Bom Sucesso, 2 ruas no Taboão, 2 ruas no Pimenta, 2 ruas na Vila Galvão. Eu sei que quem determina isso é ele, mas se ele não fizer, os moradores tenho certeza que vão cobrá-lo na prefeitura. Agora, uma coisa nesse projeto que me chamou a atenção, se o ICMS realmente tem capacidade
capacidade para ser dado como garantia, né? Então todos nós sabemos que a gente não pode dar o que nós não temos, né? Então eu vou entrar com requerimento para poder realmente saber aonde já foi dado como garantia o ICMS, em quais contratos, não só na legislação, mas como na legislação passada em outras, né? E se não foram liquidados, ainda continua valendo a garantia do ICMS para esses contratos. Perfeito. Agora, o segundo projeto foi alvo de um debate muito maior aqui nas sessões extraordinárias de hoje, que tinha uma emenda também do vereador Rômulo Ornelas, do PT, porém que seria um limitador de uma dívida de até 100 mil FIRs, né? 100 mil FIRs, não, UFGs, unidades de Guarulhos, unidades fiscais de Guarulhos, no valor de aproximadamente quase 250 mil reais, 245, 250 mil reais, seria o limitador para as pessoas ou as empresas, enfim, as entidades que tenham dívidas até este valor podiam parcelar. As que têm acima disso não poderiam parcelar juros e essas coisas. E aí o debate se estendeu e o senhor também falou bastante. O senhor entende como esse projeto? Não, o projeto do Rômulo é interessante, sim, porque na realidade qual é a preocupação dele? É que os grandes devedores, né, isso não sou eu que estou falando, o próprio prefeito Almeida, né, infelizmente uma vez falou isso num programa de televisão, que isso favorece os maus pagadores, né? Eu digo maus pagadores aqueles que são grandes. Agora os pequenos, né, passam por dificuldades, têm salários pequenos e aí eles podem se atrapalhar. Foi nesse sentido eu entendi que o vereador Rômulo fez, criar uma trava até 245 mil reais, porque aí não é uma pessoa pobre, né, é uma pessoa de média, né, de classe média para cima, né? Foi nesse sentido. O valor principal, ele não foi contra em momento nenhum, né, com um projeto que dá a liberação dos juros e da multa, né, onde a pessoa vai pagar o principal mais a correção, né? Então o que acontece? Eu vi com bons olhos o projeto dele, sim. Alguns vereadores não entenderam isso, porque foi como eu disse, a Sá Cavalcante, aquele shopping que é chamado de Shopping Fantasma ali na Vila Fátima, né, em um mês deram alvará lá para construir um shopping para a Sá Cavalcante no Rio de Janeiro, né? Mas depois foi descoberto que tinha lá 10 milhões que já tinha prescrito de IPTU e a prefeitura não cobrou. Tinha lá mais 13 milhões de outro período, que dava 23 milhões de IPTU prescrito, que a prefeitura não cobrou, mas mesmo assim deram alvará. Aí quer dizer, quando é o pobre, aí entra com essa parte do projeto, fazer a cobrança extrajudicial. Então isso é errado, né? Para o pobre, você tem que cobrar, coloca o nome dele lá na extrajudicial na prefeitura, onde ele vai ter que pagar já honorários a partir do segundo mês, do terceiro mês. Quer dizer, e o rico, ele não paga durante um grande período. Aí prescreve, né, sorte do rico, né, e aí ele ainda consegue um alvará rapidamente, e aí depois ainda rapidamente ele ia conseguir dinheiro no BNDES, mais de 60 milhões para construir um shopping com dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do povo. Então essas coisas que a gente fica preocupado e a gente tem que expor para que realmente não passe água debaixo da ponte e a gente não perceba, né? Mas para a gente poder fechar aqui, o senhor entende que a população vai sair ganhando com esses dois projetos? Não, a população ela vai dar uma melhoradinha, né? O prefeito falar que vai ganhar é absurdo, é uma mentira, né? Na realidade, o que eles tinham que ter feito não é ter aumentado o IPTU do jeito que aumentou. Agora, ele não pode abaixar o IPTU, né? Porque é inconstitucional, né? Quer dizer, o que ele está tentando fazer é uma maquiagem, né? O guarulhense, olha, o prefeito é bonzinho, né? O prefeito deu uma baixada aí nos juros e na multa, né? Olha que bonzinho, brasileiro é tão bonzinho, né? Mas só que o IPTU, que é o valor principal, é a paulada na cabeça do contribuinte, né? Ele vai ter que trabalhar 2, 3 meses do ano para poder pagar. Agora, se vai ser bonzinho, se o prefeito e quem fez esse projeto lá na Finanças, né, desse o dinheiro para a população para pagar o IPTU, né? Aí seria bonzinho, né? Obrigado, vereador. Falar com a TV Câmara. Obrigado a vocês. Obrigado, Guarulhos. Legal esse, portanto, o vereador Romildo Santos, do PSDB, que falou aqui com a gente. Encerradas, portanto, as sessões extraordinárias de hoje, 3 sessões na sequência, 10ª, 11ª e 12ª, os 2 projetos do Executivo, portanto, da autorização do Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e também este de possibilitar o parcelamento de juros e multas de dívidas que tenham com a Prefeitura, de administração direta ou indireta, de vários entes que tenham essas dívidas com a Prefeitura, os 2 foram aprovados em primeira e segunda votação e discussão, portanto, foram aprovados a sanção, agora estão nas mãos do prefeito apenas para autorizar que os projetos passem a valer, os projetos de lei, e então esses projetos possam vigorar na cidade de Guarulhos. Portanto, em breve podemos ter mais asfaltamento na cidade de Guarulhos, mais mobilidade urbana também, e as pessoas também poderão parcelar algumas dívidas. Nós voltamos daqui a pouco, tem Jornal da Câmara ao vivo para você, acompanha aí, a gente volta com mais informações dentro do Jornal da Câmara. Portanto, não saia daí, continue
continue na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.